Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar instalando uma memória RAM no computador de vocês. Basicamente esse meu computador aqui, ele tá com 16 GB de memória RAM e agora tá na hora de dar um upgrade e colocar 32 GB de memória RAM. Tenho mais esses dois pentes de 8 GB de memória RAM, eu não vou precisar trocar as minhas, é só eu adicionar mais essas duas, porque o meu computador ele tem mais dois slots para mim colocar memória RAM. E antes de ir pro computador, eu já vou deixar avisado aqui para vocês, vocês têm que comprar exatamente a mesma memória RAM que tem no seu computador. Bom, se o seu computador suporta DDR3, você só pode comprar DDR3. Se o seu computador é suporte a DDR4, você tem que comprar só memória DDR4. E outra coisa também, se você vai trocar as memórias RAM do seu computador, você pega, tira as antigas e coloca a nova, sendo DDR3 ou DDR4, se a sua placa suportar. Mas lembrando, se você for acrescentar mais memória RAM, assim como eu vou estar fazendo aqui no meu computador, você tem que se atentar, porque tem memória RAM de 2666 MHz, tem memória RAM que é 3200 MHz, você não pode colocar uma diferente da outra nesse quesito, você não pode colocar uma de 2666 MHz junto com uma de 3200, porque pode conflitar, pode dar um conflito aí, depende da sua placa-mãe. Se ela conseguir fazer uma conversão e não dar problema no seu computador, beleza, mas o importante é você sempre colocar uma igual a outra para não dar problema aí para você e você ter que acabar gastando mais no seu computador. Então vamos lá pro computador que eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar instalando a memória RAM. Bom, vindo aqui pro computador, eu tô aqui com a memória RAM e como eu disse para vocês, aqui eu tenho mais dois slots para mim estar adicionando as minhas duas memórias RAMs, elas já estão aqui. E como eu posso explicar para vocês como funciona o DDR3 e o DDR4. Claramente o DDR4 é uma tecnologia mais nova, é uma tecnologia mais avançada da memória RAM. Aqui tá até escrito DDR4, mas também uma diferença entre a memória RAM DDR3 e a DDR4 é que aquele lance de megahertz que eu falei para vocês também é maior na DDR4, ou seja, é uma memória mais rápida, e também você não vai conseguir colocar uma memória DDR3 no seu computador DDR4 porque a posição desse cortinho é diferente. A DDR3 basicamente esse lado aqui é muito menor do que está aqui. Aqui é quase dividido no meio, tipo, falta um pouquinho mais para estar dividido no meio aqui. Mas a DDR3, o cortinho fica mais ou menos aqui. E a DDR4, bem aqui como vocês estão vendo. Então, o encaixe na sua placa-mãe também não daria certo por conta disso. Mas então, vamos colocar aqui no computador a memória RAM para vocês verem que é bem fácil. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera aqui. Tem aqui na parte de cima esses pininhos aqui que você pode levantar eles para cima e abaixar eles, que basicamente é a trava. Em algumas placas mães é nos dois lados, é esse e esse de baixo. Só que o meu, esse de baixo já é parado, não tem como eu abaixar. E esse de cima eu tenho como eu levantar para depois abaixar com a memória RAM. Mas o correto não é você pegar, colocar e abaixar. É você dar um clique. Basicamente você vai encaixar a sua memória RAM aqui. Tá de um jeito bem ruim para me mostrar para vocês, mas ó. Você vai encaixar ela certinho e vai pressionar e ela vai dar um clique, ó. E agora tá encaixado uma memória RAM, certinho. Não precisei ficar vindo aqui em cima e abaixando. Agora vamos adicionar a outra. E ouviu o clique? Já adicionamos aqui a outra memória RAM. Fácil assim como vocês viram, eu já instalei aqui a memória RAM, agora é só você ligar o seu computador. E se você ligar o seu computador e não der vídeo, basicamente você comprou uma memória RAM estragada, sinto muito. Para te prevenir disso, eu vou deixar aí na descrição um site confiável para vocês estarem comprando numa loja confiável da Shopee, uma loja que eu já comprei e veio certinho. Agora eu tenho aqui 32 GB de memória RAM. Edito vídeo há muito tempo, nunca tive problema com memória RAM, então eu vou pegar essa loja, vou deixar aí na descrição para vocês estarem comprando uma memória RAM igual a minha, e vou deixar certinho aí 2666 MHz, que é mais barato, tem a de 3200 MHz, e você compra a que você precisar, a que for melhor para você usar aí no seu computador. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.